Dá uma meditada. Mateus 24. Mateus 24. Onde hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Cristo. Glória a Deus. Está próximo. Verdade, Jesus. Palavra do Senhor, nós vamos meditar até o versículo 21. Mateus 24. Até o versículo 21, que vai dizer assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra e não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muito em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, traindo e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar o teu fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem nem entenda. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Amém? A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra, ela é uma palavra muito profunda. E nós sabemos que não tem como resumir esse estudo dentro de 1 hora, 2 horas, porque é muito profundo, mas aqui nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus. Nós sabemos que Mateus 24, muita coisa já se cumpriu, e nós sabemos que também muita coisa está se cumprindo, e tem coisas para se cumprir em breve, que eu creio que é em breve. E nessa noite a palavra do Senhor vai nos falar onde a palavra vai dizer que Jesus, ele estava ali saindo do templo junto dos seus discípulos. E a palavra do Senhor, interessante, é no versículo 3, aonde
Os discípulos eles têm uma curiosidade, eles perguntam a Jesus: Mestre, como será os sinais da sua vida? Diz quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da sua vida? Então Jesus ele falou para os seus discípulos: então existem sinais. Existem sinais para você cristão, para mim, para nós cristãos. Que Jesus ele falou: haverá sinais. Quando vocês verem esses sinais, fiquem atentos. Eita Deus. Quando vocês verem isso acontecendo, vocês estejam atentos, porque está próximo a minha vida. Glória a Jesus. Mas a gente para meditar a palavra do Senhor, o Senhor falando para os seus discípulos sobre os sinais. Ali Jesus ele começa falando sobre os sinais. O primeiro alerta que Jesus ele fala, no versículo 4 ele fala: olha, vigie, esteja vigilante, para que ninguém vos engane. Então Jesus ele falou: haverá sinais, e os sinais que vão ter vai ser na consumação do século, vai ser quando será o fim. Mas vocês vigiam, vocês têm cuidado, quando vocês veem os sinais, vocês vigiem, para que você não venha a ser enganado. Deus. Aleluia. E Jesus ele continua no versículo 4, acompanhe na sua Bíblia, a palavra vai dizer no versículo 5: porque muitos virão em meu nome. Eu paro aqui para chamar a sua atenção. O engano não vai vir em nome de outro. O engano vai vir em nome de Cristo. Então Jesus fala: olha, haverá sinais, vede que ninguém vos engane, porque o enganador ele virá usando o meu nome. Quando o enganador vem usando o nome de terceiros, é fácil você saber: não é ele. Mas quando vem em nome de Jesus, deixa eu te falar nessa noite, igreja, nem todos que falam o nome de Jesus é de Jesus. Verdade. Nem todos que pregam em nome de Jesus é de Jesus. Nem todos que louvam o nome de Jesus é de Jesus. Nem todos que vêm em nome de Jesus é de Jesus. E Jesus ele fala: olha, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E Jesus fala: olha, não vai vir só em meu nome, mas vai dizer que ele é o próprio eu. Mas pastor, onde está falando? Leia a palavra vai dizer: ó, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Então o engano vai vir. Ele vai vir, meu irmão. Ele vai vir, como se diz daquele ditado, sapatinho de lã. Ele vai vir de mansinho, quem vai vir enganando. O enganador, ele não vai falar: eu vim enganar, não. Ele fala: olha, eu vim em nome de Cristo, eu sou o próprio Cristo. Então não é qualquer movimento, qualquer palavra que nós temos nesses últimos dias acreditar. Meu Deus. Não é qualquer um que vem em nome de Cristo que nós vai dizer: esse é homem de Deus. E esse homem de Deus coloca a mão na sua cabeça, esse homem de Deus está orando em você. Ei, é um engano. Porque o próprio Cristo diz: muitos virão em meu nome e vão dizer: eu sou o Cristo. E ele fala: olha, cuidado, porque muitos serão enganados. Não precisa eu falar para você nessa noite sobre o engano. Você vê, você sabe o que tem acontecido no meio do povo que chama o nome de Cristo. Nós temos visto. Mas isso é acontecendo muitas
escrito. Cristo já alertou lá atrás: haverá sinais. Vigia, que muitos virão em meu nome, e não só usando meu nome, mas vai dizer que é o próprio eu. E nós estamos vivendo esses dias aonde o engano está dentro das igrejas, onde o engano está no meio do povo de Deus. E deixa eu te falar para você nessa noite. O apóstolo Paulo também falou: e no meio de você levantarão homens. Não vai levantar fora, vai levantar dentro. Homens enganadores, homens corruptos no meio de vós. E Jesus, ele continua no versículo 6: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aleluia. E hoje, nessa noite, eu pergunto para você: nos anos para cá, você tem ouvido falar de guerra? Você tem ouvido rumores de guerra? Deixa eu falar para você nessa noite. Às vezes a gente culpa o governo, às vezes a gente culpa todo mundo, mas não enxerga que a palavra está escrita: é necessário tudo isso acontecer. Verdade, Deus. Então quem causa a guerra não é o governo, não. É necessário tudo isso acontecer. É tudo isso acontecer. Para quê? Para que a palavra de Deus ela venha se cumprir. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem merece o governo que ele tem. Então tudo que está acontecendo é a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas eu e você, nós temos que estar o quê? Vigilante. Como um soldado e sentinela tem que estar vigilante. Glória a Deus. E a palavra do Senhor continua, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Então tudo isso acontece por quê? Quando acontece uma guerra, o que é que logo vem? Fome. Então a palavra de Deus, meu amado, ela tem que se cumprir. É verdade, Deus. Mas muitas vezes a gente fala: não, mas lá em Gênesis, lá atrás já havia fome. A fome não é de hoje. Deixa eu falar para você, essa potência ela só vai aumentar. Ela só vai aumentar porque a palavra vai dizer: ó, nunca houve e nem haverá. Então não se assuste, o Senhor falou: não se assuste o que está acontecendo no mundo, porque é necessário tudo isso acontecer. E a palavra do Senhor vai para o versículo 8: porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Deixa eu te perguntar algo nessa noite. Esses homens que Jesus falou isso, se cumpriu essa palavra na vida deles? Eles foram odiados, eles foram decapitados, eles perderam a sua vida. Aquilo que Jesus falou para eles: não se assuste, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Mas por quê? Por causa do meu nome. Você que quer viver piamente na presença do Senhor, se prepare. O mundo não vai te amar, aqueles que estão ao redor não vai te amar, porque o Senhor fala: você será odiado por todos por causa do meu nome. E vocês serão odiados, meu irmão. Vou te falar mais profundo. Aqui tem crente, e quem vai escutar é crente. Você vai ser odiado é por outro crente, porque o engano levanta no meio dos crentes. O joio ele não nasceu fora. A palavra diz que o joio nasceu dentro do trigo, junto com o trigo, cresceu com o trigo. Então é no meio do povo que chama Deus que vai ter o engano, que vai ter aquele que te odeia. Mas se você está na presença do Senhor, foi lido nessa noite. Quem é joio devolve na outra face o murro.
Mas quem é trigo, pede a Deus, não devolve mal com mal. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: nesse tempo muitos hão de ser escandalizados, daí odiar uns aos outros. Está tendo escândalo no nosso dia? Está tendo ódio nos nossos dias? Está tendo isso no meio do povo? Jesus já avisou, é necessário isso acontecer, isso vai acontecer. Então não se assuste quando aquele que é joio está no meio ferir. Trigo ele não fere, cordeiro ele não fere, mas o bode e o joio ele vai ferir. Nós conhecemos pelos seus frutos. A marca do cristão é o amor. A marca do cristão, meu amado, é algo diferente. E aqui Jesus falou: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. No versículo 1 vai dizer: levanta-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Deixa eu te falar nessa noite algo para a sua vida. Você pode reparar o falso profeta, ele tem multidões. Pode reparar o falso profeta, que ele tem muita aplauso, ele tem muito elogio. Porque Jesus só carregou a multidão quando ele multiplicou o pão e o peixe. Mas chega lá na frente Jesus e fala: você me segue não por aquilo que eu sou, porque vocês comeu e saciou sua fome. Então quem segue a Jesus, meu amado, ele esteja preparado para ser odiado e não aplaudido. Mas pastor, onde vocês falam? Por que o Senhor está falando isso? A palavra vai dizer que quando Estevão foi levantado, na pregação de Estevão ele morreu, foi apedrejado. Porque a verdade, ela bate e ela pede mudança. Se eu prego algo, se o evangelho tem entrado e não tem entrado como uma espada de dois gumes, e tem massageado a sua carne, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele tem que entrar e causar algo novo dentro da sua vida, uma transformação do seu caráter. Então Jesus, ele estava falando: olha, vai ter muito falso profeta, enganarão a muitos. E Jesus continua falando no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe por que o mundo está com essa falta de amor? A palavra está falando: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Então o amor está escasso nesse mundo por causa da iniquidade que tem aumentado dos quatro cantos da terra. A iniquidade, ela tem aumentado tanto que o mundo, ele tem investido tanto no mundo, e nós temos visto nos últimos dias, aonde a gente temos visto nos últimos dias, aonde o hospital falta verba e pessoas morrendo na fila, aonde uma escola falta educação, mas estão investindo em coisas fúteis. Mas por que isso, pastor? Jesus falou: por causa da iniquidade, o amor, a falta de amor, multiplicará nos quatro cantos da terra. Onde há milhões e milhões e milhões sendo investidos, e nós falamos: é o governo. Não, é a iniquidade que tem aumentado nos quatro cantos da terra. Por isso que tem aumentado. E meu coração às vezes se entristece de ver os cristãos brincando nas redes sociais, falando isso, falando aquilo, e não ler a palavra e ver que é a iniquidade que tem tomado conta dos quatro cantos da terra. E Jesus falando no versículo 13: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Jesus fala para aqueles discípulos: olha,
Vai vir fome, vai vir peste, vai vir guerra, vai vir engano, vai vir tudo isso. Vai vir a falta de amor. Jesus fala: olha, mas persevera. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos chegar até lá, irmão, não é porque nós somos fortes, não. Nós estamos prosseguindo, não é porque nós somos fortes, não. É perseverança. É perseverança, nem que nós chega lá nas últimas, mas temos que perseverar. Temos que acreditar, temos que continuar. A igreja está esvaziando cada dia. Por quê? Porque não estão perseverando. Porque não estão perseverando. As pessoas estão desistindo na beira do caminho. As pessoas estão desistindo no caminho. Mas Jesus fala: persevera. Glória a Jesus, glória a Jesus. Foi necessário. Glória a Jesus. Santo é o teu nome. E a palavra do Senhor no versículo 14: será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Aleluia. Você sabia que a sua pregação faz parte para chegar ao fim? Porque o Senhor falou a necessidade de pregar esse evangelho. Persevera. O interessante, Jesus fala 3 versículos. No 12 fala: olha, por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriarão. No 13 ele fala: mas persevera. E no 14 ele fala: prega o evangelho do reino. Então é pregar na perseverança. E aqui eu vou chegar onde o pastor falou para mim no 15 adiante. Eu voltei para nós ter um entendimento. No 15 vai falar: quando pois viste a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, onde a palavra do Senhor vai dizer: quem lê, entenda. Essa palavra aqui agora ela vai se cumprir. Essa palavra ainda não cumpriu. Essa palavra, o profeta Daniel falando. A gente volta lá em Daniel. A gente volta lá, Daniel 9, versículo 27. E ele fará firme aliança como muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meu Deus. Aqui Daniel ele já estava falando no período do anticristo. O anticristo aqui Daniel fala que haverá alianças. Aonde essa aliança ele se sentará, o anticristo se sentará no templo, aonde ele vai abominar. O homem do pecado, o homem do iníquo. Deixa eu te falar nessa noite, meu amado. Nunca houve e nunca haverá. O que está vindo para os 4 cantos da terra é assombroso. O que está vindo para o mundo, meu irmão, não é brincadeira. O que está vindo para o mundo é algo muito sério. Aonde a palavra do Senhor vai falar em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4, vai dizer: olha o que a palavra fala, irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vos exortamos a que não vos demavais a vossa fé, a vossa mente com facilidade. Não corrompa a nossa mente com facilidade. Não os perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como se procedesse de nós, suportando tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição,
qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Então Daniel, ele já estava falando do anticristo. E se você ler lá em Daniel, a palavra vai dizer: olha, Daniel, isso é para os últimos dias, isso é para dias distantes. Aonde aqui a gente vê que em Tessalonicenses vai dizer, ó, como fala em Mateus 24:15. Paulo fala lá para o povo de Tessalônica. Paulo falou: olha, ele vai sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, e ele vai perseguir todo aquele que chama por Deus ou faz culto de adoração. Mas você fala, irmão, mas isso vai ser quando? Eu creio que isso está muito próximo. O mundo ele está caminhando para isso. Existe uma guerra de pessoas, aonde uns falam que é depois, outros falam que a igreja vai depois ou vai antes. Mas eu falo para você: se prepare para antes ou para depois, meu irmão. de Deus. Esteja preparado, se é depois ou se é antes. O que interessa é eu e você se preparar e continuar na posição. Glória a Deus. Porque o dia chegará, o momento chegará, e a palavra do Senhor vai dizer. A palavra do Senhor também vai dizer em Daniel 9:26, vai dizer assim: olha, depois das 72 semanas será morto o ungido de Deus. Aí eu te pergunto o que Daniel falou. Daniel já estava falando: olha, depois das 70 semanas, depois do que Daniel falou, olha, depois dessas 62 semanas será morto o ungido. Então Daniel já estava falando: olha, o Cristo ele vai morrer depois dessa data, depois desse tempo morrerá o ungido, morrerá o Cristo. Mas a palavra do Senhor, meu amado, para mim e para você, vai nos falar. Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que ali depois, quando ele se sentou, que falou que aquele que chama por Deus, a todo aquele que vai se assentar como Deus, vai haver uma grande perseguição. Mas a gente vai ver Mateus 24:16 vai dizer: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E há das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Tempo de perseguição, tempo de sofrimento, tempo de ranger de dente. Hoje eu tenho visto pessoas desistindo da presença do Senhor. Ah, meu pastor não me deu paz, eu estou sendo perseguido na igreja. Ah, mas o irmão não me cumprimentou. Meu irmão, deixa eu falar, isso não é perseguição não. A perseguição virá, meu irmão. O momento da perseguição está chegando. Hoje, se a gente parar para ver, nós nem somos tanto livres assim no Evangelho, porque já tem tanta restrição, já tem tanta coisa vindo contra aquele que prega o Evangelho. E a palavra do Senhor vai dizer: não volte atrás. Uma mulher, quando está para dar luz às contrações, o Senhor compara com isso. Como será o sofrimento? E Jesus, ele está voltando, meu irmão. Verdade, meu Deus. Esse mundo está em trevas. Esse mundo está em trevas, e nós temos visto cada dia o que está acontecendo nesse mundo. E a palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor também vai nos falar sobre essa perseguição.
o que vai acontecer nos últimos dias. Aonde Daniel já falava lá atrás. E a palavra do Senhor também, se você querer abrir a sua Bíblia, Apocalipse 13 vai nos falar sobre isso. Daniel já avisava, já falava lá atrás. A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 13 o momento que está chegando para a terra, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: e vi emergir no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono a grande autoridade. Então viu na sua cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abrir a boca e blasfema contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adoraram todos o que habita sobre a terra. Eita Deus, glória a Jesus. Mateus 24 falou o quê? Aleluia. Quem ia sentar ali naquele trono? Quem ia profanar o templo? Segunda Tessalonicenses falou o quê? Que o homem do pecado iria sentar e ele ia perseguir todo aquele que chama por Deus. E a palavra do Senhor em Apocalipse vai falar sobre essa primeira besta que vai se levantar agora, eu creio, na nossa geração. Eu creio que é a última perseguição da igreja, é a última perseguição do povo de Deus, onde lá em Mateus 24 fala: nunca houve e não haverá. Está aproximando. Aonde essa besta, a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 13 que vai se levantar. Ela vai ganhar toda a autoridade, todo o poder. Aonde essa besta, a palavra do Senhor vai dizer que essa besta, com todo o poder, com toda a autoridade, os 4 cantos da terra vão se prostrar perante essa besta. É Deus. Meu amado, deixa eu falar para você nessa noite. Eita glória. A palavra do Senhor vai dizer que um certo rei lá atrás, ele levantou uma estátua, e esse rei ele colocou um decreto para que todos se prostrassem perante aquela estátua. Sabe quem tem? Sabe quem tem o desejo de ser adorado no lugar de Jesus? Sabe quem tem o desejo de tomar adoração de Jesus, do Deus Criador do céu e da terra? Ele mesmo, Satanás, ele tem esse desejo de ser adorado. Porque Satanás ele é astuto, Satanás ele é sagaz. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, a palavra vai dizer que ele queria que Jesus o adorasse. E Satanás ele não terminou o plano dele, ele quer ser adorado. Ele quer que a humanidade venha adorar. E a palavra do Senhor vai dizer que a terra se maravilhou perante aquela besta. E aquela besta ela foi adorada. Aquela besta ali se prostrou perante aquela besta. Aquele que vai se sentar no trono pelo pouco tempo. Pelo pouco tempo ele vai reinar nessa terra. E ele vai exigir adoração.
Ele vai exigir que seja adorado pela terra. Deixa eu te falar nessa noite. Muitos já adoram por pouco. Imagina o que está vindo sobre a terra. O que está vindo sobre o mundo é obscuro, meu irmão. É choro, é ranger de dente. É choro, é ranger de dente. Porque a palavra do Senhor fala aqui para mim e para você nessa noite. A terra vai se maravilhar perante a primeira besta. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 11 que vai se levantar outra besta. Aonde a palavra do Senhor vai dizer: e vi ainda outra besta, emergia da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. O que é que a gente leu lá em Tessalonicenses? Ele sentou querendo ser Deus. Ele sentou querendo ser adorado como Deus. Ele estava ali, a palavra vai dizer, possuía, parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. E a palavra do Senhor continua dizendo: exerce toda a autoridade da primeira besta sobre a sua presença, faz com que a terra e os habitantes o adorem, a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Deixa eu falar para você, lá em Mateus falou que muitos virão em meu nome, e muitos dirão: eu sou Cristo. Satanás ele é imitador. Jesus ele foi ferido, ressuscitou ao 3º dia, e ele foi desprezado. Essa besta foi ferida, e a palavra fala que até o adorarão. Deixa eu falar para ti, meu amado. No versículo 3, também opera grandes sinais, da maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado. Executa diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem à besta, aquele que a ferida e a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos os pequenos, grandes e ricos, os pobres e os ricos, os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca do nome da besta ou o número do seu nome. Então esse que está falando lá em Mateus 24, aquele que o profeta Daniel já falava lá, aquele que Paulo fala para os Tessalônicos, esse que está em Apocalipse, onde a palavra do Senhor vai dizer. E Apocalipse fala em antiga serpente. Então ele vem trabalhando de lá até aqui, ele vem trabalhando para ser adorado. Meu irmão, deixa eu falar para você nessa noite. A terra vai se prostrar, e nós temos visto para onde tem caminhado. Deixa eu falar para você, quando fez o decreto, Nabucodonosor levantou, a palavra fala que todos se prostrou, apenas 3 que não. Mas deixa eu falar para você, havia um decreto, e esse decreto era de morte para quem não adorasse aquela estátua. E aqui fala que o anticristo, ele vai levantar uma imagem, aonde essa imagem vai exigir adoração, aonde essa imagem vai exigir que todos o adorem. Mas a palavra do Senhor fala que vai ter uma marca, aonde essa marca, meu amado, eu falo para você nessa noite, essa marca vai vir sobre a terra. Muitos falam que ela é espiritual, muitos falam que essa marca é espiritual, mas eu creio biblicamente que essa marca é algo que todos verão, porque a palavra diz que ninguém compra e ninguém vende quem não estiver com essa marca,
Quando o Senhor colocou sobre Caim, o Senhor falou: olha, Caim, aquele que vê não tirará a sua vida. Então essa marca, meu amado, essa marca eu creio e acredito biblicamente que essa marca é visível. Aonde em Mateus 24 Jesus vai dizer: aquele que vai sentar no templo é o filho da perdição, e ele vai exigir adoração, e ele vai perseguir a igreja, e ele vai se levantar contra os santos. E eu falo para você nessa noite, mas Jesus fala: persevera até o fim, persevera até o fim, porque você terá a salvação e a vida eterna. Glória! Meu Deus! Se chegar um momento de fechar as igrejas, seja igreja onde você estiver. Glória a Jesus! Se chegar o tempo de abaixar essas portas, Glória! seja igreja onde reunir 2 ou 3, onde tiver, seja igreja. Mas pastor, não vai fechar, pastor, que isso? Cada dia está abrindo. No ato dos apóstolos, irmãos adoravam dentro de casa, adoravam onde se reunia. E eu falo para você, meu amado, o anticristo vai se levantar na terra. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo, mas o povo de Deus tem que se preparar para o que fala de Deus. Aleluia! Que ele virá sobre a nuvem e todo olho verá. A igreja tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. A igreja tem que se preparar não para se encontrar com o anticristo, mas se encontrar com o noivo, se encontrar com Cristo, Salvador da humanidade. Então a palavra do Senhor vai dizer aqui nessa noite, nessa palavra: se você estiver no campo, não volte. Se você estiver sobre o telhado, não volte. Aonde você estiver, não volte. E eu falo para você: persevere e prossiga em oração. Irmão, ora. Ora, meu irmão, em nome de Jesus. Medite nessa palavra, porque o dia que for proibido meditar nessa palavra, você tem ela na tábua do seu coração. O dia que dizer não pode sair, você tem ela na tábua do seu coração. Come desse rolo, come dessa palavra, porque está chegando o momento. Porque se amanhã sair o decreto, nenhuma igreja abre, eu acredito que todas fecham, porque já passamos por isso. Mas se fechar essa igreja, tem uma igreja onde Cristo é a cabeça, tem uma igreja onde nós somos membros, que nem eu nessa noite. E onde os membros estiver reunidos, ali a igreja, o cabeça está junto. Então nessa noite, essa é a mensagem para mim e para a sua vida. Jesus está voltando, e essa é a mensagem. Vamos se preparar em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade.